Deixa eu fazer a introdução aqui, Adilson, se você me permite. Claro. Bom, para quem não me conhece aí, tem muita gente nova na empresa, né? Eu sou o Thiago Suzar, trabalho no departamento marítimo da Gastur. O Adilson é um grande amigo, um grande parceiro nosso aí, é o nosso gerente comercial aí da Norwegian Cruise Line, né? A NCL. Então, é uma companhia marítima que é super parceira nossa. A gente tem diversos projetos caminhando aí e com certeza a gente vai pegar um ritmo de crescimento como a gente deseja, né, não, Adilson, como já foi alguns tempos atrás. É que a gente está esperando, né, Thiago, que realmente os bons ventos lá de 2019 retornem aí, né? Mas estamos Com caminhando, né? certeza, A com gente está certeza. caminhando, está Adilson, indo, por voltando. os mais antigos, muita gente conhece aí, né? Ele já trabalhou na empresa, já é nosso gerente comercial há muito tempo, já é praticamente de casa, conhece Uhum. praticamente todo mundo aqui. Então, Adilson, fica à vontade. Qualquer coisa, eu estou acompanhando aqui também, toda a minha equipe também está atenta, está aqui acompanhando, tá? Hora do show. Maravilha. Segue aí. Muito obrigado, Thiago. Obrigado à Gastur pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a todos presentes aí, né? Sei que o pessoal, parte de manhã, às vezes é meio corrido para todo mundo aí, né? Mas eu espero que a gente possa realmente colocar as novidades em dia para vocês aí, né? Fazer um update aí das novidades tanto Norwegian quanto Oceania, quanto Regent Seven Seas, né? Tá certo, pessoal? Como o Thiago falou, meu nome é Adilson, né? Eu atendo vocês aí bastante tempo, fui da casa mesmo, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre costumo dizer que a Gastura acaba sendo minha segunda pele aí, né? Então, assim, tenho um carinho muito grande por vocês e estou sempre à disposição para a gente fazer que há de melhor aí com os produtos da NCL junto à Gastur, perfeito? Então, vamos lá, vamos começar uma novidade dos produtos, né, da marca, né, da holding NCL, NCLH, né, na verdade, é a unificação das marcas em 2023, né? Então, até 2023, nós trabalhávamos somente com atendimento em São Paulo da Norwegian, né? E toda a parte de atendimento operacional era feito no escritório de Miami, né? E a partir deste ano nós reunificamos as marcas, né? Com atendimento aqui em São Paulo também, né? Então hoje está muito mais fácil essa comunicação entre a Gastur, entre o mercado, com as três marcas, perfeito? Aqui, na verdade, são três propostas bem diferentes para ter três tipos de clientes bem distintos, né? Então nós temos Norwegian, que é a companhia premium, né? A gente sempre gosta de colocar isso de uma forma contemporânea premium, digamos assim, perfeito? Aí nós temos a Oceania, que é a companhia Upper Premium, e nós temos a Regent Seven Seas, que é uma companhia luxo, inclusive a companhia mais luxuosa do mundo, né? Então nós temos Regent Seven Seas com navios pequenos, Oceania com navios pequenos e médios, né? Até 67 mil toneladas, e nós temos Norwegian com grandes navios aí, navios médios e navios grandes, né? A gente chama os big ships, aí com até 165 mil toneladas, perfeito? Vamos começar falando um pouquinho de Raging Seven Seas, né? Como eu falei, realmente a gente vai fazer um update aí das novidades, né? Então, realmente é uma experiência inigualável, né? Nós temos aí uma frota com 6 navios e o navio mais novo, o Grandor Seven Seas Grandor, sendo inaugurado agora em novembro de 2023, perfeito? Uma frota com 6 navios. O que você encontra na Regent Seven Seas? É uma exploração imersiva, né? Tanto por obras de arte, quanto destino, quanto gastronomia, né? Tem um serviço impecável, né? Nós temos aí o rateio entre tripulante e passageiro é praticamente 1,7, 1,8, quer dizer, é um atendimento muito grande, né? Todas as suítes, esse navio ele não possui cabines internas, nenhum dos navios da Regent Seven Seas possuem cabines internas e externas, são sempre varandas, são sempre suítes, tá? A gastronomia é exclusiva, né? Como Oceania, a Regent Seven Seas, ela também possui.
oficinas gastronômicas, né? Então, ela possui um Culinary Center também, onde dá uma possibilidade realmente dos passageiros estarem a bordo, né? E descerem juntamente com o chefe para aquele porto super pitoresco, super, né, diferente, até aquele mercado local, fazer a compra com o chefe naquele mercado local, das especiarias, subir para o navio e cozinhar junto, fazer um prato internacional junto com o chefe. Então, é esse tipo de experiência que você encontra, perfeito? A gente fala que realmente a Reading Seven Seas também tem a parte da tanto a parte da exclusividade quanto da inclusão também de serviço, né? Então, hoje, por exemplo, os passageiros eles sempre acabam viajando com o Reading Seven Seas, sempre vão ter, por exemplo, pré-noite de hotel, uma pós-noite de hotel, né? Então, assim, é muito serviço. Inclusive, os transfers também acabam sendo incluídos, tá ok? Aqui, né, um pouquinho mais aí do que eu falei para vocês da novidade do Grandor, né, que é a ficha técnica dele. Então, navio com 55.500 toneladas, um comprimento aí de 224 metros, a largura dele de 28,8 para apenas 746 hóspedes, né? Então, assim, é realmente uma exclusividade muito grande para esses felizardos aí que podem viajar de Regent Seven Seas, né? E para um número de 567 tripulantes, né? Distribuídos em 10 decks. Perfeito? Oceania Cruises, vamos passar agora um pouquinho para a Oceania, né? Oceania Cruises também. A gente tem uma novidade, uma particularidade nesse ano, que as três marcas do grupo, todas elas com lançamentos de navios, né? Então, nós tivemos, por exemplo, no primeiro semestre, nós tivemos o Vista, da Oceania, sendo inaugurado. No segundo semestre, no mês de agosto, nós já tivemos aí o Viva, no Norwegian Viva, e teremos agora, em novembro, o Grandor Seven Seas Grandor, da Regent Seven Seas, perfeito? Então, assim, todos os anos, até 2027, nós teremos sempre um navio sendo inaugurado por parte da holding, tá? Oceânia, né, que aqui realmente a melhor gastronomia, reconhecida a companhia marítima com a melhor gastronomia de todos os mares, né? Realmente tem um apelo gastronômico muito grande, mas assim também como Regent Seven Seas possui obras de arte a bordo, né? Não numa escala tão grande quanto o Regent Seven Seas, né? Mas também possui aí uma grandes obras de arte, tá? É, vou mostrar um pouquinho. A gente divide a Oceânia hoje em três classes, né? Nós temos a classe Oceânia com o Marina e o Riviera, né? São navios aí até 65 mil toneladas. Nós temos os navios menores, que é da classe Regata, que é o Regata Insignia, o Náutica e o Sirena. Aqui, só eu vou começar esse filminho para vocês aqui, só para vocês terem um pouco da ideia do que é a gastronomia da Oceânia a bordo, tá ok?
Realmente realmente um apelo gastronômico muito grande que a Oceânia possui, né? Não sei se vocês chegaram a notar, por exemplo, o Jacques Pepin, que é, que é o, que é o chefe, por exemplo, da gastronomia a bordo de toda a frota, ele é o curador, na verdade, da frota, né? Da Oceânia. Ele cozinhou, inclusive, para os três últimos presidentes da França, né? Então, realmente, ele é um chefe renomado e reconhecido aí em todo o mercado marítimo, tá? E agora, como eu Adilson, falei para vocês, oi, se você me permite, posso acrescentar aqui uma informação, se me permite a claro, ousadia? Renato, pelo amor de Deus, estamos aqui Gente, para isso. é muito interessante isso que o Adilson comentou sobre a gastronomia a bordo dos navios da Oceânia, tá? Inclusive, alguns navios possuem até um centro de culinária a bordo, né, Adilson? Onde você tem palestra com chefes, aulas práticas, enfim, para quem gosta de gastronomia mesmo, é uma viagem incrível, é tipo uma imersão de fato, assim. Como eu falei, né, Tiago, é a oficina gastronômica, tanto na É, Oceânia, quanto também, isso também foi replicado dentro da Region Seven Seas, tá? Então, você tem essa oficina gastronômica, onde realmente você faz essa imersão, né? Você desce junto com o chefe, faz as compras e retorna para o navio, né? Acaba fazendo exatamente. preparando os pratos maravilhosos aí a bordo, né? Isso Então, assim, daí é muito massa. é muito legal mesmo, tá? Inclusive, para vocês terem uma ideia, a Oceânia ela possui uma sala, né, chamada privê, né? Essa sala privê, é, a gente não consegue fazer, por exemplo, a locação dessa sala aqui no Brasil, tá? Tem que ser feita a bordo. Mas o que acontece? Essa sala, ela te dá a experiência, por exemplo, de dois tipos de menu, e tem um custo, esse menu, claro, né? Entre 400 e até US$ 650 aproximadamente, onde você tem a possibilidade de fazer uma degustação acompanhando Dom Perignon. Então, são seis etapas, né, dessa experiência que você faz nessa sala, que você tem essa experiência com Dom Perignon, tá? Então, assim, é muito legal também, né? Tá bom? Gente, vamos falar um pouco do Vista. O Vista, né, como eu falei para vocês, nós temos a classe Oceânia, né? Nós temos a classe Regata e agora nós temos a classe Alura, né? E a classe Alura nós estreamos o mercado com Oceânia Vista, né? E Oceânia Vista e já anunciamos também para o mercado que nós teremos um outro navio em 2025 chamado Alura, tá? Com o nome da classe, tá ok? Aqui, como eu falei, nós tivemos a inauguração aí em maio deste ano, né? Navio aí com 67 mil toneladas, comprimento de 241 metros, largura dele de 24 metros, para 1.200 hóspedes, para 800 tripulantes. Então, distribuídos em 11 decks. Aí, isso que realmente faz toda a diferença. Sempre quando vocês observarem uma companhia que é premium, uma companhia que é luxo, esse rateio entre hóspede e tripulante que faz toda a diferença. Tá ok? Correto, Thiago? Isso aí faz muita diferença. Tá ok? Perfeito. Quanto mais tripulantes aí, mais um serviço personalizado, mais atenção o nosso cliente terá, né? Exato. Mais amigável será as tratativas aí entre o cliente e os tripulantes, mais fácil o contato, tudo melhora, né? E esse daí é o grande diferencial, um dos principais diferenciais, né? Eu não vou falar o grande, né? Porque quando a gente fala Uhum. de um cruzeiro de luxo, são diversos diferenciais, né? Mas esse é Perfeito. um dos principais fatores aí, né? Onde a gente consegue Uhum. identificar um serviço personalizado, mais cuidadoso, mais atencioso. Muitas vezes chamam os nossos clientes pelos nomes, sabem das preferências. Então, Exato. isso é realmente um diferencial incrível. É verdade. Você sabe, Thiago, que eu tive a bordo do Insignia, né? Eu tive a bordo do Nossa, que Insignia. legal. Isso. Aí no Insignia, o cara ele me preparou, né? Ele preparou lá na hora do almoço uma sopa, né? Era um consomê super gostoso lá e tal. Cara, aí eu falei pro cara, falei assim, pô, eu adorei essa sopa sua, né? Eu adorei essa sopa sua. Aí eu, assim, né?
E aí o cara pegou, para você ter uma ideia, na hora que acabou o almoço, ele foi e ele me entregou a receita da sopa, cara. Então Que é esse legal, tipo de que é muito bacana. muito muito legal isso aí, para você ter uma ideia como que é o cuidado, assim, realmente como você falou, né, é chamar o passageiro pelo nome, não é, saber É realmente uma experiência totalmente diferenciada, né? diferenciado, exatamente. Está sempre superando a expectativa de quem está do outro lado. É impressionante o que essa tripulação faz, né. Tá ok? De acordo. E aqui é o seguinte, nos os mais os antigos aí, talvez, durante muito tempo nós ficamos com uma promoção na Oceânia, né, Tiago, chamado All Life, perfeito? All Life ou All Life Choice, né, nós tínhamos 2 modalidades. E a partir deste ano nós mudamos para o Simply More, né, e o Simply More, ele trouxe alguns benefícios aí, né. Então, por exemplo, os passeios aqui, o crédito de passeios, por exemplo, né, com o Life tinha um crédito um pouco menor do que o Simply More, né, então hoje o passageiro que faz a venda de Oceânia, ele já possui um crédito entre 400 e até $1.600, né, de crédito para se utilizar em excursão a bordo, né. Por quê? A companhia, ela realmente ela tem todo o interesse que o passageiro ele esteja a bordo e faça a imersão dos destinos, né, não somente do navio, mas também dos destinos que a companhia leva, perfeito? Nós temos aqui também o pacote de bebidas, né, que é o champanhe, vinho e cerveja, na verdade, esse muito mais aqui é cerveja, tá, gente? Então é champanhe, vinho e cerveja, tá ok? Quando o seu passageiro caso o passageiro queira, por exemplo, isso aqui, na verdade, esse pacote de bebidas, são durante as refeições, para o almoço e para o jantar, certo? Caso o passageiro queira fazer um upgrade para o pacote de bebidas, para ele ter bebida durante todo o cruzeiro, full time, ele paga $30 por dia por pessoa e faz o upgrade. Tá certo? Restaurantes de especialidades, também a gente consegue colocar até 4 restaurantes de especialidades, dependendo a ocupação que o passageiro está hospedado, né? E a quantidade de dias também. Então, a gente consegue colocar até 4 restaurantes de especialidades para ele. E um benefício também muito legal do Simply More é que agora, por exemplo, na Olife, o Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi era somente um ponto, né? Um ponto. E agora você tem o ponto para o primeiro e segundo passageiro, tá? De internet. Lembramos sempre que essa internet que é oferecida a bordo, ela não possui streaming, tá? Ela não possui streaming. É somente pacote de mensagem e e-mail. Perfeito? Tá bom? Vamos passar mais um filminho aqui, Thiago, só para falar um pouquinho do Vista, tá ok? Show, vamos Realmente é lá. um navio que está maravilhoso.
Bom, gente, primeiro quero pedir desculpa aí por realmente o som do vídeo acabou não saindo, né? Mas eu já falei com o Thiago aqui. Assim que acabar aqui a apresentação, a gente pode até compartilhar essa apresentação com vocês e até mesmo os vídeos. Depois eu posso mandar para o Thiago também, ele pode acabar enviando para vocês, tá? E aqui vamos falar um pouquinho de NCL, né? NCL, então nós temos um slogan que é o Feel Free, né? E aí nós somos conhecidos realmente como a companhia mais inovadora aí do mercado, perfeito? Nós somos a única companhia no mundo que possuímos no DNA o Freestyle Cruising, tá ok? Então, nós temos algumas particularidades, né? Temos cabine single, temos bar de gelo a bordo, temos pista de kart, inclusive muitos hóspedes acabam ligando para cá falando assim, pô, mas se vocês são aquela companhia que possui a pista de kart, sim, nós somos assim até conhecidos aí por muita gente como uma companhia que possui a pista de kart a bordo, que é sensacional e a gente vai falar um pouquinho para vocês um pouquinho aí na frente durante essa apresentação, tá? Então, assim, o que que difere a NCL das demais companhias, né? Então, assim, primeiro, assim, é que realmente nós não queremos cuidar da agenda do hóspede, tá? Então, o hóspede está a bordo e ele faz a agenda dele de acordo com o tempo dele, perfeito? Então, assim, dentro do Freestyle Cruise, nós temos, assim, o estilo freestyle, na verdade, não temos a questão do traje, né, o traje informal a bordo, então nós temos o Casual Resort, né, não possuímos turnos de refeição, né, e até mesmo o nosso desembarque também acaba sendo freestyle, né, nosso desembarque acaba sendo freestyle. É, uma diferença, né, para vocês terem uma ideia, como que isso funciona? Nós não temos turno de refeição devido à grande quantidade de restaurantes que nós temos a bordo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós chegamos até 26 opções de alimentação dentro dos nossos navios, né? Então, isso faz muita diferença, né? Então, vamos pensar que você é um casal, que você está a bordo, tem uma data específica para você estar comemorando, estar celebrando. Se você chega na NCL, em qualquer momento você vai conseguir uma mesa para 2 pessoas, tá ok? Sem ter a necessidade de compartilhar aquele seu momento íntimo com as demais pessoas, tá? Você não tem, por exemplo, a obrigatoriedade de ficar 7 noites ali, né, ou mais, né, sempre com aquelas mesmas pessoas, sendo atendido pelo mesmo garçom, naquele mesmo restaurante, tá ok? Então, isso faz muita diferença, tá ok? O desembarque freestyle, na verdade, nós temos essa questão devido assim, a grande quantidade de tripulantes que nós temos a bordo também. Então, só para um comparativo, né, para quem já esteve aqui na costa brasileira, quando dá 7 horas da manhã, todo mundo já é convidado a se retirar do navio, né? No caso da Norwegian, isso acontece de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, você consegue fazer o desembarque nos navios da NCL até umas 10 horas da manhã com bastante tranquilidade. Então, dá para acordar, tomar seu café com tranquilidade e só depois acabar desembarcando, tá ok? Nós temos o rateio de um tripulante por cabine e as nossas acomodações, para vocês terem uma ideia, nós somos a única companhia no mundo que possuímos uma cabine single, né? A cabine aí, nossa classe estúdio, né? Então, nós temos cabines desde 9 metros quadrados, que é essa classe exclusiva para viajantes solo, até Garden Villas, com 550 metros quadrados, né? Com projetos de 550 metros quadrados, atendendo até 8 pessoas, sendo que essas Garden Villas, elas podem se transformar em até cabines de 1.100 metros quadrados, tá? Tranquilo até aqui? Alguma coisa que você queira adicionar, Thiago? Tranquilo? Perfeito até aqui. Eu só queria reforçar uma coisa, Uhum, Dilson, acho que a gente não uhum, comentou. uhum, Falar que as três companhias marítimas que o Adilson está nos apresentando aqui hoje, elas uhum. estão disponíveis através do Cruze para a gente, tá?
Então, quando vocês acessarem aí o Travellink, e for lá no sistema de marítimo, que é o Cruze, né? Então a gente já tem essas três companhias disponíveis lá para a gente fazer os orçamentos, para a gente fazer reserva, venda, com toda a funcionalidade aí que vocês já conhecem da plataforma. Verdade, né? Hoje ficou muito mais fácil, né, Thiago? Com certeza, com Hoje ficou muito certeza. mais fácil. Com a Cruze aí ficou muito bacana. É uma excelente Bem plataforma, melhor. bem lembrado, viu? Muito obrigado. Imagina. Tá bem fácil vender as três marcas aí. E aqui um pouquinho mais do que porque Norwegian, né? Então, assim, nós somos hoje uma frota aí de 19 navios, né? Quando a gente fala da holding, né? São 32 navios, né? Nós somos a terceira maior companhia em número de leitos no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, então, são 19 navios da Norwegian, são 7 navios da Oceania e são mais 6 navios da Regent Seven Seas. Perfeito? Nós temos uma característica, né? Todos os nossos navios possuem aí umas pinturas de grandes artistas nos seus cascos, né? Antes a gente falava, né, Tiago, que era uma particularidade nossa, em qualquer lugar do mundo que você fosse, você encontrava um navio pintado, era um navio NCL, né? Hoje Hoje não em mais, né? dia já Hoje temos não outras companhias que mais. estão fazendo a mesma coisa aí. Exato, né? Então, tá tudo certo, né? O que é bom é para Tá ser certo. copiado, né? Acaba Era servindo exatamente como isso que eu ia exemplo e tá falar agora. bem, tá tudo tranquilo, tá bom? Aqui um pouquinho mais do porquê Norwegian, né? Então nós temos aí alimentos e bebidas, como eu mencionei para vocês, a gente tem até 26 opções de alimentação a bordo, né? Nossos navios, sendo que também possuímos uma grande quantidade de bares, temos navios aí com até 22 bares, né? O nosso entretenimento, nós temos shows da Broadway, festas temáticas, bares, cassino, né? Então, assim, é muito entretenimento, né? Nós somos uma companhia muito família, né? Possuímos também na parte de atividades, né? Dentro do navio Aquapark, né? Então, hoje nós temos os navios possuindo até sete piscinas, pista de kart com 3 níveis, laser tag, né? Que é o nosso paintball com mira laser, né? Que é muito legal. Temos o Galaxy Pavilion, né? O Galaxy Pavilion, que é a nossa área de simuladores, com simuladores de até 7D, né? Nós temos uma tecnologia muito grande a bordo, né? Eu acredito que a Norwegian seja uma das companhias marítimas que possua a maior tecnologia dos mares aí, tá? Então, nós temos o spa, né? Nosso Mandara Spa, que é um spa com mais de 1.000 metros quadrados, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, com mais de 25 salas de tratamento, né? Com programas para as crianças, excursões, né? E ainda possuímos 2 ilhas particulares, né? Uma nas Bahamas, que é Great Stirrup Cay, e outra em Harvest Key, que a gente vai falar para vocês das particularidades no decorrer da apresentação, tá? Adilson, Uhum, claro. sobre a pista de kart, Uhum, que você já comentou, né, que a uhum. NCL é muito procurada por isso, né, virou quase uma marca de vocês, né, a Sim, sim. companhia da pista de kart, né. É isso aí. Para quem já andou de kart, sabe que Uhum, é uma parada um pouco meio barulhenta, né? Emissão uhum, de gases, etc e tal. E eu queria que você falasse de repente um pouco da preocupação que a companhia tem com essa questão ambiental, falar que os karts, eles são uhum. incrivelmente silenciosos. Ah, sim. Então, tem toda uma questão ambiental por trás disso, né? Não é somente colocar a Uhum, atividade lá e ponto, né? Então, tem todo um uhum. planejamento para isso, né? E Sem nesse dúvida. sentido, a Companhia Marítima é sempre muito preocupada, né? Então, são karts que são silenciosos. Se não me Os falha a carros, na memória, eles são verdade, né? elétricos, né, Adilson? Ou Isso, não? isso Elétricos, mesmo. né? Os carrinhos são elétricos, né? Claro que é assim, eles são elétricos, e então toda a sensação, Thiago, que eles passageiro ele a bordo ele tem através do seu capacete, né? Tanto a parte de a sensação de aceleração, frenagem, tudo colocado realmente no capacete, né? É, e não poluem, né? Então, assim, esses carrinhos eles correm até 45 quilômetros horários, né? Ele tem uma trava ali na velocidade dele, quando chega a 45 ele para, não é?
E uma curiosidade, assim, né? Todo mundo pergunta, tem custo, né? Tem um valor, o custo é como se fosse um valor simbólico, né, Tiago? Hoje, para você ter uma ideia, uma bateria que você participa, você tem um custo de US$ 15 aí, que vai mais ou menos entre 8 e 9 minutos aí, cada bateria que você participa. Tá ok? Tranquilo? Perfeito, E, Adilson. Obrigado. nós temos realmente, como você falou, uma preocupação muito grande, Tiago, com a questão, por exemplo, da questão ambiental, né? Então, assim, com o kart, né, é um exemplo que você citou, que é muito importante, mas também, assim, nós somos a primeira companhia a abolir toda a parte de canudos dentro né, dos navios, né? Nós temos também todas as nossas garrafas de água, são todas elas feitas em um packzinho de papelão, né? A gente não diminuindo também o número de, por exemplo, de rejeitos de plástico nos oceanos, etc. Entendeu? A gente tem um cuidado muito grande com isso. Até uma campanha que nós temos internamente dentro da companhia chamada Save Sustain, né? Então, assim, isso está dentro realmente do nosso escopo, tá ok? E Perfeito. é, Super obrigado, maravilha. Adilson. Imagina. Aqui é o seguinte, vamos falar um pouquinho mais, na verdade, sobre os diferenciais também da NCL, né? Como que vocês conseguem rentabilizar mais os negócios de vocês? Olha só, nós, a partir desse ano, né, a Agastura ela nos enviou, né, Tiago, um planejamento de marketing, né? Nós mandamos para Miami. Esse planejamento de marketing aí da Agastur foi aprovado e nós colocamos a Agastur uma das principais operadoras aí do Brasil, que também pode repassar um comissionamento em cima do NCL, do NCF, na verdade, para os agentes, né? Para os parceiros, perfeito? E isso faz muita diferença, né? Quem realmente já vendeu anteriormente nossos produtos, né? Sabe que o NCF é uma no commission fair e realmente ela tem um valor bem significativo aí, né, rentabilizando muito o negócio de vocês. Claro que para que a comissão seja dada em cima do NCF, a venda tem que acontecer com 121 dias antes do embarque. Perfeito? Tranquilo? Aqui também as melhores condições para grupos, né? Então, aqui para cada cabine, a gente pede uma sinalização de R$ 75, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de grupos um pouquinho mais para frente, tá? Uma coisa importante aí, né? O Departamento Marítimo da Agastura até fez um material somente sobre o Free at Sea, né? Então, aí, quem tiver alguma dúvida em cima do Free at Sea, dos nossos benefícios aqui, é só falar com a equipe do Tiago, da Juliana aí, que o pessoal, né, sabe, consegue compartilhar com vocês um material incrível que eu achei, né, Tiago? O material que vocês fizeram aí, muito legal, muito esclarecedor e muito enriquecedor, né? Falando realmente sobre Exatamente. o open bar ilimitado, né? É Porque o que acontece? uma é um diferencial muito bacana, mas Sim, sempre gera algumas dúvidas, né? Então, exato. muita gente fala assim: ah, é free, mas paga. Aí a gente Uhum. explica, né? Não é que você paga o pacote, você paga as taxas, enfim. Então, a gente tem toda essa informação aqui. Se alguém tiver qualquer dúvida, com certeza pode entrar em contato com a gente aí que a gente compartilha. É isso aí. Para você ter uma ideia, né, Tiago? A gente fala assim, às vezes o agente de viagem, assim, a gente está viajando e tal, falando com a gente, o outro fala assim, poxa, mas eu vi tal saída da companhia tal, está um pouco mais barato que a NCL. Mas o que que essa outra companhia, de repente, está oferecendo, né? De repente, será que ela oferece, por exemplo, um open bar ilimitado de bebidas premium para o seu cliente, onde qualquer bebida a bordo, ele pode, que tem um valor até US$ 15, ele pode consumir de forma ilimitada, né? Eu não sei se, de repente, as outras companhias conseguem dar esse tipo de benefício, oferecer esse benefício para o cliente, né? Nós temos também os restaurantes especialidades, né, Tiago, que são maravilhosos, né, que dependendo da quantidade de dias de navegação do cliente e também e dependendo ao tipo de acomodação que ele está, a gente consegue dar até 3 restaurantes especialidades para ele, né. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o custo, né, o custo do pacote de bebidas, olha só, o custo desse pacote de bebidas que a gente oferece aqui
ele tem um custo de US$ 109 por dia por pessoa, né? Se ele fizer essa compra a bordo, mais 20% da taxa de serviço. O que que a gente cobra do cliente aqui? Apenas os 20% da taxa de serviço. Mas lembrando que o passageiro ele pode financiar isso junto com o valor da tarifa, né, em 12 vezes, né? Então isso faz muita diferença, né? Nós temos também os restaurantes especialidades que possuem um custo, para você ter uma ideia, hoje, restaurante especialidades, claro que é cobrado pelo prato, né? É cobrado pelo prato, mas em média, se você tiver, por exemplo, um jantar com uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, você vai ter um custo médio entre 50 e até US$ 70 aí, né? Então, assim, imagina que você vai ter, você e sua esposa, você, por exemplo, são 6 jantares, né? A gente fala três jantares para o primeiro e 3 jantares para o segundo, né? Então, você vê quanta economia que você está fazendo, adquirindo fazendo uma venda, digamos assim, de uma cabine que já tem o Free at Sea, né? Excursões, por exemplo, né? Excursões aqui, a gente consegue oferecer US$ 50 de excursão para cada porto de desembarque dos clientes, né? O passageiro faz a compra a bordo de uma excursão, ele vai ter US$ 50 abatido na conta final dele de bordo, né? Wi-Fi, é a mesma coisa, a gente consegue dar, por exemplo, para o cliente, desde 75 até 300 minutos para ele de crédito de Wi-Fi, né? Lembrando também que não tem streaming, tá? Sempre, né? Caso ele queira fazer, por exemplo, um upgrade a bordo, que a gente sempre recomenda, né? Que o passageiro faça um upgrade a bordo, em uma semana ele paga mais ou menos em torno de US$ 130 para fazer um upgrade aí, né? Na verdade, ele pode fazer o upgrade e sempre o primeiro e o segundo passageiro podem estar utilizando a internet, né? Desde que um faça o logout a bordo, né? O outro pode se logar com o mesmo login, não tem problema algum, tá? Nós temos o terceiro e quarto hóspede ainda disponível, né, para várias saídas, né, para saídas selecionadas, né. Então, assim, quando a gente pega todos esses benefícios, né, Tiago, a gente fala para o cliente que a gente está dando para ele mais de US$ 3.000 somente de benefício, né. Então, assim, é muito benefício que a gente dá, né, tá ok? Às Sim, vezes sim, com certeza. Como você mesmo tá. falou, né? Uhum. Para a gente não comparar só o preço pelo preço, né? Exatamente. Saber diferenciar o que cada uma oferece aí, quais os diferenciais de cada uma, né? Para ver se Uhum, realmente aquele preço está valendo a pena, né? Então é muito importante você ter frisado bem aí a uhum, parte do Free at Sea, que sempre uhum, gera uma ou outra dúvida. Então uhum, foi bem bacana você ter reforçado. uhum. Maravilha. Obrigado. Tiago, vamos seguir aqui. Esse aqui, por exemplo, gente, é o terminal da NCL, tá? Desculpem as outras companhias, né? Desculpem, mas não tem um terminal mais lindo que esse. Hein, Tiago? Você já esteve lá, você já sabe que realmente o terminal da NCL é o mais moderno, é o maior de todos, é o Vou mais te falar lindo que é de bem Miami. bonito mesmo. É É lindo, bem é lindo. bonito, é bem Isso, legal. isso. Tem um formato diferenciado, é tudo de vidro, É né? bem, Então é é bem bem bacana. futurista, né? É bem Total. futurista mesmo. E assim, e dá uma comodidade muito grande para o cliente que vai embarcar de NCL, né? Com esse terminal exclusivo, não é? Porque o passageiro ele chega a ter uma quantidade gigantesca ali de posições, né? Para atendê-lo. Então, assim, o embarque acaba sendo ganhando muita celeridade, né? Isso é muito importante, né? O passageiro não fica ali muito tempo para embarcar, não. Tá ok? Já começa a embarcar e vai desfrutar o que o navio tem de melhor, tá? As nossas ilhas privativas, né? Então, aqui, como eu falei anteriormente, nós temos duas ilhas privativas. Nós temos Harvest Key, que fica em Belize, né? Que é o nosso destino mais novo. E temos Great Stirrup Cay. Qual que é a diferença? A gente gosta sempre de falar qual que é a diferença entre uma e outra, né? Praticamente, assim, os serviços oferecidos em uma e outra são praticamente os mesmos, né? Serviços náuticos, né? Bar da Shandong, né? As vilas, né? Só que, por exemplo, o passageiro que ele embarca, que desembarca em Great Stirrup Cay, todo o consumo dele, que ele faz na ilha, é colocado na chave dele da cabine, perfeito? No caso de Harvest Key, não, né? Por que isso acontece? Harvest Key, destino mais novo, a Norwegian, na verdade, o que ela quis fazer aqui, na verdade, foi
foi uma gratidão, né? Mostrar realmente uma gratidão ao povo caribenho dessa região, porque essa região era uma região, Tiago, muito pobre. Essa região de Belize aqui é uma região muito pobre. E aí, o que é que a Norwegian desenvolveu esse destino, né? Para vocês terem uma ideia, a Norwegian ela investiu aqui mais de 3 bilhões de dólares nesse destino. Construiu o pier, construiu a vila, né? Construiu uma série de coisas que não existia. Então, qual que é a ideia? A ideia é que realmente, para que essa economia local seja fomentada e que de repente o passageiro ele desça do navio e faça o gasto dele com o cartão de crédito dele ou em dinheiro em espécie, tá? Então, a diferença entre uma e outra é essa, perfeito? Aqui nós temos as nossas vilas, né? As nossas cabanas, que são espetaculares, né? Para aquele passageiro que de repente quer um pouco mais de mordomia, às vezes está viajando com os filhos, está viajando com o babá, né? De repente quer passar realmente um dia bem tranquilo, pode ver também essas cabanas. Essas cabanas, Tiago, elas acomodam até 10 pessoas, tá? Elas acomodam até 10 pessoas e ela tem um custo em torno de 700 a 800 dólares aproximadamente, tá? Isso o dia. Então, o passageiro, ele desembarca de manhã do navio, ele chega ali na entrada da vila, ele já faz o check-in dele ali, um funcionário já o acompanha até essa cabana e ele tem todo o serviço lá. Perfeito? Adilson, Uhum, por gentileza, o uhum, César colocou um questionamento aqui. uhum. A Ilha Nova Grande César. de Belize, o desembarque é pier? Eu acho que você comentou que foi construído um pier lá, É ou... Pia, é Pia. Tá. E a Great Stirrup Cay é tender, né? Não, Faz não, o é Pia desembarque também. com as lanchas? Não, não, é Pia Pier também. também? Pia também. Ah, então está respondido, Tá César. ok? Ambas com pier. É isso aí. Tá bom? Perdão, perdão. Eu estive Será? agora em Gratifiquei. Perdão. Somente Harvest Key tem o Pia. É pier, né? Great Stirrup Ah, Cay é Tender. Tá ok? O César está eu correto. ia, eu ia Eu até que te acabei. perguntar em off depois se tinha É, sido construído recentemente, porque a última vez não exato. era. Não, 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 não. Desculpa, eu que acabei me confundindo. Me perdoe. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, repetindo aqui, né? Great Stirrup, que é de tender, são aquelas lanchinhas que descem do navio Exato. e aí o cliente vai até a Uhum, ilha, né? uhum. E em Belize, que é Harvest Key, né? É isso? Exatamente, isso aí. Aí já é Esse é o pier, Pia. ele já desembarca na ilha, já é mais Exato. prático, Mais tranquilo para ele também. Isso com aí, certeza. tá? Mas são duas ilhas realmente, são dois paraísos, né? Dois paraísos na Terra, são essas duas ilhas da companhia. Uhum. Tá ok? Deixa eu já aproveitar aqui para Claro. responder a do Adriano. Uhum, uhum, É, o Adilson comentou aí, né? O consumo uhum. em Great Stirrup Key é debitado na conta do cliente, né, na sua conta de bordo, né? Então é como se ele Exato. estivesse a bordo, e a de Uhum. Harvest Key não. A de Harvest Key, o que ele consumir, ele paga, correto? Exatamente. É isso aí. Beleza. Maravilha. Respondido também. Muito obrigado, Tiago. E aqui nós vamos falar um pouquinho da classe prima, né? Que realmente hoje é o produto que é a sensação de mercado, né? Todo mundo acaba tendo a curiosidade de saber um pouco desses navios, né? Então, tudo que eu disser para o Prima, que foi inaugurado em novembro, né? A gente leva em consideração também para o Viva, que é o navio gêmeo, que foi inaugurado em agosto desse ano. Perfeito? Vamos falar um pouquinho deles. Aqui é a ficha técnica, né? Então, a ficha técnica aí com 142.500 toneladas, né? É um navio grande, né? É um big ship. Então, o comprimento dele de 294 metros, uma largura de 40 metros e um calado de 9 metros, tá? Velocidade máxima dele de 38 quilômetros horários, a ocupação dele de 3.215 hóspedes para 1.386 tripulantes divididos em 20 decks, tá? Então, é um tripulante, no caso de Norwegian, para cada cabine dupla, né? Tá ok? Aqui eu vou passar um filminho para você, Thiago. Não sei se vai sair o filme, assim, o som novamente, né? Mas como eu falei, depois a gente
compartilha com o pessoal aí, tá? Por favor. Eu acho que o som não saiu novamente, né, Thiago? A gente manda para o pessoal. Desculpa, Não, gente. E aqui vamos falar um pouquinho dos destinos, né? Então, assim, o Viva, ele vem com praticamente 2 itinerários já definidos aí, né? Roteiros já de 8, 9, 10 dias de Mediterrâneo, né? Fazendo praticamente esse Mediterrâneo clássico que a gente chama, né? Então, desde Lisboa até Civitavecchia, né? Trieste e também Pireus, né? Desembarque em Pireus. E o Caribe, fazendo o Caribe Sul com embarque em San Juan. Perfeito? Fazendo aqui Tortola, San Tomás, San Martin, Antigua e Barbados. Aqui uma foto chata, né, Thiago? Uma foto chata para todo mundo aí morrer de inveja, né? Nesse início de manhã aqui, né? Porque aqui é uma foto, gente, só para vocês terem uma ideia, esse projeto da classe Prima, ele tem um, ele é um pouco diferente dos projetos anteriores da Norwegian, onde, por exemplo, as cabines, né, na área de suítes, por exemplo, eram colocadas, por exemplo, ou no meio do navio, né, ou na proa do navio. Nesse caso do projeto da classe Prima, todas as suítes são aqui na popa do navio, com vista para o rastro do navio, né? Então, vai dar muito mais experiência para o cliente, tá certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui nessa parte de baixo, aqui vocês conseguem ver as suítes, aqui com as espreguiçadeiras, né, com o sofazinho e uma jacuzzi ali privativa para cada um dos clientes, né? Nada chato, né? A parte de cima nós temos esse sun deck, né? Aí com essa piscina também com borda infinita, exclusiva para os hóspedes da classe The Haven. E a gente vai falar um pouquinho da classe The Haven, o que que a classe The Haven tem, que oferece de melhor no decorrer da apresentação aqui, tá ok? Uma das novidades, né? Esse navio da NCL, essa classe de navios da NCL, a classe Prima, como eu disse anteriormente, vocês puderam notar naquela ficha técnica, ele tem uma ocupação de 3.200 hóspedes, né? Mas, com muita tranquilidade, esse navio ele teria uma possibilidade de atendimento de até 4.000, 4.500 hóspedes, tá? Só que, o que acontece? Qual foi a opção da companhia? Gerar muito mais espaços livres, vãos livres dentro desse navio, né? Um aumento do número, do tamanho das cabines também, né? Um projeto exclusivo para as cabines. Então, vocês vão começar a notar por aqui. Aqui, por exemplo, né, o oitavo deck desse navio é como se fosse o coração do navio, é um local chamado Ocean Boulevard, né? E esse Ocean Boulevard você tem as espreguiçadeiras, tem os sofás, tem muitos restaurantes de especialidades, né? Nós temos as piscinas, possuem 2 piscinas com borda infinita nessa área, né? Uma do lado esquerdo, outra do lado direito do navio, né? Possui também essas pontes de vidro, né? Uma do lado esquerdo, outra do lado direito, para fazer aquelas fotos super instagramáveis, né? Que hoje tá na moda, todo mundo gosta de tirar essas fotos super bonitas, né? E aqui em cima, vocês podem notar que nesse desenho aqui, vocês nessa parte azul mais clara, que ela circunda totalmente o vão do navio, né? Com o vés do navio, tá? Então, é uma área muito legal, é uma área muito legal. Inclusive, nesta área, nesse oitavo deck, nós temos um local, Tiago, para você ter uma ideia, não sei se você já chegou a ver alguma coisa, é como se fosse uma extensão do nosso serviço de buffet, que nós chamamos de Indulge Food Hall, né?
essa extensão do nosso buffet, o passageiro ele tem acesso a 11 tipos de restaurantes de especialidades, com mais 2 food trucks, onde o passageiro ele não tem custo algum, tá? Então, isso é muito legal, né? Só que porque o passageiro, muitas vezes, ele está no buffet, com aquele serviço de buffet e tal, mas ele quer um serviço à la carte, né? E não quer pagar por aquilo, então ele tem essa experiência dentro dos navios da classe prima, tá? Então, assim, é muito legal porque você chega ali nesses 11 restaurantes, você faz o seu pedido através de um tablet, em 4, 5 minutos ali você já tem o seu pedido sendo atendido, né? É uma velocidade, assim, muito grande no atendimento desses restaurantes, tá? Perfeito? Tranquilo, Thiago? Já sabia dessa parte do Indulge? Dessa Sabia, curiosidade? sabia, Legal. e eu particularmente acho incrível, né? Fica muito prático, Uhum. né? Muito Muito, prático, muito muito prático, né? prático. Porque afinal de contas o cliente tá ali, né? Ele quer ter tudo muito rápido e prático, né? Ele não quer ter que se vestir, descer, se Uhum. secar, trocar de roupa, para ele poder comer Exatamente. alguma coisa, pegar uma bebida, né? Então, Isso. às vezes aí isso daí facilitou bastante, né? Foi ótimo mesmo. Sem se falar É. que essa piscina de borda infinita é incrível mesmo, né? É incrível, é Impressionante. incrível. É. Esse É navio ele muito possui, bonito. ele possui 7 piscinas, né? É um navio realmente que ele tem uma. Totalmente instagramável, né? Que o pessoal gosta Exatamente. de falar, né? Esse navio ele tem vários locais instagramáveis assim, né? Inclusive ele possui até mesmo nessa área mesmo do Ocean Boulevard, Thiago, ele possui um jardim de esculturas, né? Então assim é como se você tivesse, por exemplo, no navio da Oceânia em uma escala muito maior, entendeu? Realmente é um navio. Em cada local que você anda dentro desse navio, você vê um cuidado especial, um toque diferente. É muito legal, tá? Aqui um pouquinho dos restaurantes e bares, né? Os restaurantes e bares, como eu falei, esse navio ele possui até 26 opções de alimentação a bordo, né? Então, voltando a falar, né, enfatizar sobre a questão eh, do tipo de alimentação que a gente oferece a bordo, né? Nós temos em toda a frota, gente, nós temos até 5 restaurantes, 6 restaurantes que já estão inclusos na tarifa do cliente sem custo algum, tá? E aí nós temos os restaurantes especialidades, né, Tiago? Que aí o passageiro ele paga pelo prato, né? Ele paga pelo prato, tem o serviço dele à la carte aí, tá? E aí nós não temos o turno de refeição, como eu disse, né? O passageiro ele come a hora que ele quiser, com quem ele quiser, da forma com que ele quiser. Tá ok? Tranquilo? Aqui uma foto do nosso The Local, né? Em toda a nossa frota de navios, nós possuímos um restaurante 24 horas, né? Na classe prima, nós temos o The Local, Bar e Grill. E aí é um restaurante 24 horas que muita gente pode pensar assim: é para comer hambúrguer e batata frita, né? Não, nos navios da Norwegian você não tem somente hambúrguer e batata frita. Todos os dias você encontra um menu diferente aí para ser atendido. Perfeito? Nós temos aí o nosso italiano, né? Na classe prima, nós mudamos o nome do restaurante italiano. Em toda os demais navios da nossa frota, o nome do nosso italiano é o La Cucina, e agora tem um toque diferente. Esse aqui é o Onda by Scarpetta, tá ok? Mas continua com a mesma altíssima gastronomia, serviço oferecido no La Cucina também, tá ok? Esse aqui é o Los Lobos, nosso restaurante mexicano premium, né? Aqui o Hudson, para mim, é um dos restaurantes mais lindos que nós temos dentro da Norwegian, tá? É um restaurante que já está incluso na tarifa do cliente, né? Ele é aberto para café da manhã, almoço e jantar, né? Então ele assim, ele é muito clean, né? Dá para ver que realmente é muito claro. Ele possui esses lustres com essas borboletas aqui, né? Que elas mudam de cor, né? À medida que o navio vai navegando, elas vão se mexendo. Realmente dá uma experiência incrível para o passageiro que está a bordo, jantando nesse restaurante. Um pouco mais dele, com uma visão, né? Esse navio ele tem uma vista assim na popa do navio também de 270 graus, muito legal. Aqui é o nosso serviço de buffet gourmet, né?
é uma diferença muito grande, né, para quem está, de repente, acostumado a viajar a outras companhias e vai para embarcar de Norwegian, né, que realmente acaba estranhando não ter aquelas filas imensas, né? Então, assim, nós criamos muitas estações aqui que o passageiro ele pode acabar se servindo com muita tranquilidade, né, com uma rapidez muito grande também, tá ok? Sem falar, como eu disse anteriormente, né, fora esse serviço de buffet, nós temos ainda Indulge Food Hall, né, com mais 11 restaurantes e 2 food trucks à disposição dele, sem custo, tá ok? Adilson, Uhum, uma pergunta aqui da Siboney. uhum, Pensando no jantar, por exemplo, até qual horário o cliente conseguiria jantar nos restaurantes? A gente sabe que não tem turnos, né? uhum. Mas que é o turno que aqui a gente está muito acostumado, né? Primeiro, segundo turno. Sim, sim. A Mas Siboney, manda um abraço para a Siboney aí, né? foi- Siboney aqui, uma querida. Já teve a bordo comigo, inclusive, a Siboney, né? ela É, já até, eu acho que foi ela que comentou até aqui que foi uma aham, das melhores comidas que ela já comeu a bordo, se não me falha a memória. Eu acho que foi ela que comentou excelente. aqui. Realmente a gastronomia oferecida nas três marcas realmente é impressionante, né? Então, como começa, quais são os horários que a gente começa a ter nossos jantares, Tiago? Começa às 5:30 da tarde e vai até às 9:30 da noite, tá? Então, aí, Perfeito. como eu falei, esses são para todos os restaurantes, né? Mas isso para o jantar. Fora o restaurante que é 24 horas, como eu Ah, falei para sim, você também. Se o sim. passageiro, de repente, estiver indisposto na cabine, ou de repente estiver, por exemplo, no cassino, ou de repente está na balada, deu vontade à noite de comer alguma coisinha, pode ir no restaurante 24 horas, que ele vai ser muito bem atendido lá. Tá ok? Perfeito, respondido. Obrigado. Imagina, aqui nós temos o Commodore Room, né? O Commodore Room também é um restaurante principal do navio, assim como o Hudson, né? É um outro restaurante principal. Ele também é aberto para café da manhã, almoço e jantar, tá? Fora este, nós temos ainda o Savor, nós temos o Taste, né? Nós temos os restaurantes já estão inclusos na tarifa do cliente, tá? O nosso restaurante aqui de comizinha mediterrânea é o Palomar, né? O Hazuki, que na verdade só mudou o nome, mas na verdade é o nosso teppanyaki, né? Que é aquela gastronomia no estilo Ibashi, né? Então, onde o passageiro que está a bordo, além de realmente comer, ter acesso ali a uma gastronomia maravilhosa, tem acesso a um show fantástico oferecido pelos garçons aí, né? Os bares, né? Esse navio ele possui 22 bares, né? Então, inclusive com o bar com de vinhos, bar de whisky, né? Charutaria, enfim, passageiro tem muitas opções a bordo, né? O entretenimento, aqui a gente começa a falar do que a galera busca muito aqui nos navios da Norwegian, né? A parte de entretenimento, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, essa parte aqui super futurista aqui é onde fica a nossa pista de kart e aqui nosso aquapark aqui também, né? E a gente tem um cuidado muito grande nessa área molhada de todos os nossos navios, né? As principais atrações é o The Drop e o The Rush aqui, olha só, que é esse escorregador, Thiago, aqui nós possuímos dois escorregadores, tá? Que é o The Drop e o The Rush, o passageiro é um escorregador seco aqui, então ele sai do 18º deck e ele escorrega até o 8º deck, tá? Então é muito legal. Temos a nossa galeria de jogos, né? Galeria de jogos. Temos o nosso Galaxy Pavilion, que é a nossa área de simuladores, né? Então, assim, como eu disse no início da nossa apresentação aqui, a Norwegian é uma das companhias que possui a maior tecnologia a bordo dos seus navios, né? Então, nós temos simuladores de até 7D dentro dos nossos navios, né? O Aquapark piscinas, e aqui o nosso Vibe Beach Club, né? O Vibe Beach Club, Thiago, é a nossa área, é nosso bar, que é uma área, na verdade, né? Onde é somente dedicada ao público adulto, tá? Por quê? Porque é uma área que nós fazemos muitas festas, né? Nós fazemos muitas festas e possuímos um bar que oferece bebida alcoólica, né? Só um minutinho. É um bar que possui bebida alcoólica, né? Então, assim, nós, como somos uma companhia americana, nós temos
nós temos um cuidado muito grande, né, na oferta de bebida alcoólica para menores de 21 anos. Perfeito? Interessante. Tranquilo? Eu não sabia desse Uhum. espaço É, exclusivo aí para adultos. A gente sempre sim. aprendendo. Normal, Bacana. né? É sempre uma troca, né? Inclusive aqui a gente faz as principais festas, né? Por exemplo, a festa do branco, a festa, por exemplo, o Glow Party, por exemplo, nós fazemos nessa área, né? Entendido. Show. Certo? Aqui que é uma sacada muito legal do nosso no projeto desse navio, que é um teatro também, é um teatro com três níveis, né? Esse teatro com 3 níveis é uma coisa impressionante, porque que acontece? Você está lá assistindo a peça de teatro, acabou a peça de teatro, e esse teatro ele se transforma numa balada no estilo Las Vegas, né? Mas é uma balada sensacional mesmo, né? Então, e essa mudança de cenário, isso acontece ali entre 12 e 15 minutos. Por quê, Tiago? Essas cadeiras, elas são escamoteáveis, né? Então os assentos eles deitam e o piso é retrátil, né? Então esse piso é retrátil. Isso acontece e você, inclusive, você acabou o seu show da Broadway ali, né? Acabou o show da Broadway e aí você acaba assistindo essa mudança de teatro, né? Assim que vai acabando o show, a gente já posiciona a nossa tripulação ali, né? Realmente o pessoal que é encarregado da produção dos shows ali, já para fazer a mudança dessa cenografia. É uma coisa impressionante. Eu tenho um filminho para vocês aqui, mas esse filme não tem som, já aviso antes, né? Só para vocês realmente verem como é rápido essa alteração, tá? Aqui, ó. É uma otimização de espaço muito grande, né? Legal você ter mostrado o videozinho, porque eu ia exatamente comentar dele. Olha Falar só que legal, que né? eu Tá já vendo? tinha Eles já visto o vão vídeo e ia tudo nos muito rápido, bares, é muito muito rápido. prático, é. Como eu falei, essa mudança realmente de cenário, ela demora 12 minutos, tá? Muito legal. Os shows a bordo, né? Que nós temos aí os shows da Broadway, né? Então, nós temos Priscila, Rainha do Deserto, né? Temos Dana Summer agora no Prima. É, para o Viva, nós teremos Beetlejuice, né? Que é Os Fantasmas Se Divertem, né? A gente sempre leva os shows que estão em cartaz na Broadway para dentro dos nossos navios, né? Vou mostrar um filminho para vocês aqui do Beetlejuice para vocês terem uma ideia, né? Assim, da cenografia que a gente coloca a bordo dos nossos navios, tá? Eu acho que vocês não escutaram, mas é muito legal e eu vou mandar para o Thiago aí, tá? Aqui os bares, né? Os bares aí, então, continuando os bares, temos alguns bares temáticos também. Na classe Breakaway Plus, por exemplo, nós temos o The Cavern Club, né? Que é o bar dos Beatles, né? Então, tem a temática dos Beatles. E agora nós temos na classe Prima o Sid Normas, que já tem uma pegada um pouco mais assim de Pink Floyd e tal, um pouco diferente, tá? Nós temos também o Improve at Sea. O Improve at Sea é o nosso stand-up comedy, também temos um bar aí de stand-up comedy a bordo, tá? As atividades para crianças, né? A gente sempre gosta de sempre reforçar isso. Nós somos uma empresa para famílias, né? Então, assim,
temos um atendimento todo especial aí para as crianças, né, com a parte de monitorias, né, sempre dividindo por idades, né. Então, claro, esse esse serviço com os monitores são sempre pagos à parte localmente pelo cliente, tá ok? O Mandar Spa, que para mim realmente é o spa mais bonito, assim, que eu já pude conhecer, esse spa realmente, né, com sauna seca, sauna a vapor, sauna de ultravermelho, enfim, é um absurdo, né, esse que oferece serviço de spa. E uma coisa interessante, Thiago, é que, assim, em todos os nossos navios, nós começamos a colocar também um espaço dedicado ao homem, né, porque antes nós tínhamos aquela ideia que realmente o espaço do spa era somente o espaço para mulher e tal. Não, em todos os nossos navios a gente também tem uma barbearia também, tá. Então o homem pode passar ali, passar um dia de princesa, digamos assim, né, princeso, tá ok? Então, assim, é muito legal, né. Em todos os nossos navios, né, em todos os nossos navios a gente tem sempre um médico que faz o acompanhamento também dessa área, né. Então, passageiros, inclusive, que queiram fazer pequenos procedimentos a bordo, podem viajar de Norwegian com muita tranquilidade e fazer os procedimentos a bordo, tá ok? Passar um outro filminho para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia realmente, né, do do que esse spa oferece. É maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Essa piscina de hidroterapia é uma coisa fabulosa, assim, né? As acomodações, né? As acomodações aqui nós temos esse navio, nessa classe de navios, todas as cabines, elas possuem um design desenvolvido por um arquiteto italiano chamado Piero Lissoni, né? Esse arquiteto, ele é reconhecido mundialmente pelas obras que ele faz em todo o mundo, tá? Então vocês podem notar que todas as cabines aí são tem sempre essa vista muito clean, assim, né? Um projeto inigualável dessas cabines aí. Aqui a parte da The Haven, né? Da The Haven, só reforçando, né? Porque a The Haven é como se fosse o nosso iate dentro dos nossos grandes navios, né? Então, assim, e o que oferece de diferença, de diferente a The Haven, né? Nós temos aqui serviço de mordomo, serviço de concierge, elevador privativo, né? O passageiro, quando ele está nessa área de suítes, por exemplo, que ele vai embarcar nos nossos navios, ele sempre tem um atendimento prioritário, ele tem uma sala VIP, né? Então, esse Sandeck ali que eu mostrei para vocês na foto anterior, né? Tem bar, lounge, restaurante, todos os amenities que são oferecidos para os hóspedes que ficam hospedados na classe de Haven são sempre uns ambientes diferentes, né? São ambientes da Bulgari aqui, tá? Então, a parte de enxoval também para ele é diferenciada, né? Então, sempre os lençóis aí com fio egípcio de mais de 1000 fios, né? Então, assim, realmente é um serviço diferenciado. Aí todo mundo fala assim: "Ah, e esses mordomos, como são?", né. Então, esses mordomos da NCL são sempre formados pela Escola de Mordomos da Inglaterra, de Londres, né. Então, para vocês terem uma ideia, é uma qualificação muito grande dessa parte nosso, dos mordomos a bordo, tá. Não é que, de repente, ele trabalhava a bordo e foi promovido a ser mordomo, não, né, ele tem uma qualificação realmente que para ele atender a bordo dos nossos navios, tá ok? Aqui, na nossa Owner Suite, né, acomodando até 4 hóspedes, até 92 metros quadrados, né, como eu falei anteriormente, os amenities são exclusivos, né, os amenities da Bulgari.
as nossas suítes até 58 metros quadrados, nosso varanda clube, nossa cabine com varanda. Pessoal, olhem esse banheiro. Esse banheiro aqui é realmente impressionante. Para vocês terem uma ideia, eu sou apaixonado por banheiro. Não sei vocês aí, né? Mas eu adoro banheiro. Acho bacana demais. Esse banheiro aqui, ó, ele tem todo o acabamento de mármore. É aqui as nossas cabines de estúdio, né? Nós, inclusive, estamos aumentando o número de oferta. A ideia é que realmente a NCL ela coloque essas opções de cabine estúdio em todos os nossos navios, tá? Hoje nós temos a partir do Norwegian Epic, né? Em todos os nossos navios a gente possui a classe estúdio, né? Então, assim, é uma classe muito legal. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de viajar nessas cabines da classe estúdio, né? Então, assim, eu falo para você que realmente vale muito a pena, porque o passageiro, primeiro, ele não paga 200% da tarifa, ele não paga uma outra taxa de serviço, né? Ele tem esse lounge aqui, olha, gente, que funciona 24 horas para ele ali, com café, com suco, sem custo algum para ele, né? Com alguns snacks, sem custo algum para o cliente, tá? Então, isso é um grande diferencial. Tem um gerente de relacionamento que atende essa região, né? Então essa área, então ele vai ali para o pessoal, de repente, que quer se enturmar ali, ele vai lá e coloca um flip chart, olha, vamos nos reunir tal hora, né, para sairmos para as excursões, ou vamos nos reunir tal hora para irmos aí para as festas. Então, só fica realmente sozinho quem quer ir, tá? Porque realmente você conhece gente do mundo todo, é muito legal, tá? E aqui, gente, eu acho tranquilo até a parte da classe prima, Thiago, tranquilo, né? Super, super tranquilo. O pessoal tá Tranquilo. adorando. Legal. E aqui nós temos, vamos falar um pouquinho agora, né, que eu preciso da força de vocês aí, né, Thiago? Realmente é para vender o América do Sul, né? Essa temporada Patagônia. nós temos dois navios, Patagônia, Fazenda Antártida também, né? As travessias, né? Que a gente está com uma tarifa muito legal em cima das travessias, né? Então nós temos essa temporada, nós temos essa particularidade de termos dois navios vindo para cá, né? Temos o Norwegian Star e temos o Norwegian Sun também. O Norwegian Star, eu estive a bordo agora há pouco tempo do Norwegian Star, né? Ele foi totalmente reformado em 2018, né? Então, assim, o navio está impecável, né? Fazendo alguns roteiros muito legais, né? Então, aí ele tem aí o roteiro aí, essa travessia, né, de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 24 de novembro, né? Então, passando pelas Ilhas Canárias, né? E chegando para o nosso Nordeste e terminando no Rio de Janeiro. Aí depois ele segue, né, fazendo a América do Sul, né, roteiros de 16 noites aí, com a pernoite em Ushuaia. Isso que é muito legal, tá, Tiago? Porque acaba sendo um diferencial. Nós temos roteiro de 16 noites e temos roteiro também de 14 noites, né? E aqui, quando a gente fala de Antártida, aqui nesse roteiro perdão, esse roteiro aqui de 14 noites, né? Esse roteiro, muitos passageiros, muitos agentes de viagem podem ter um pouco de dúvida, falar assim, mas o passageiro desembarca na Antártida? Não, o passageiro não desembarca na Antártida, tá? O passageiro, ele faz um cruzeiro cênico aqui, tanto em Elephant Island quanto Paradise Island, tá? Então, o cruzeiro aqui, ele é cênico, tá? E aqui também, a gente gosta sempre de de reforçar, né, Tiago, que como esses roteiros geralmente passam ali pelas Ilhas Falkland, pelas Malvinas, né, o passageiro ele tem a necessidade de embarcar com passaporte válido, tá ok? Isso é muito importante sempre reforçar para todos os agentes, tá? Aqui um outro roteiro, né, de 14 noites da América do Sul.
Gente, roteiro de 10 noites. desculpa, Dilson. Deixa eu só Eu imagino. eu reforçar mais ainda a questão do passaporte, tá? Sim, claro, claro, é sempre Porque, importante. infelizmente, aí a gente tem. Toda vez que tem as saídas de Patagônia, enfim, né, Antártida, a gente tem esse problema com relação a documentos, né? Então, a gente está muito acostumado a falar assim, ah, viagem na América do Sul, somente o RG, etc e tal. Tenho em mente que é importante o passaporte, tá? Precisa ter o passaporte válido, não é questão de visto, é o passaporte de fato. Sim, Isso é muito importante. A gente já teve problemas de passageiros que chegaram para embarcar com o RG e não foi possível embarcar. Então, não vamos deixar aí as férias dos nossos clientes serem prejudicadas por esse tipo de informação, né? Então, tenho em mente aí que o passaporte é fundamental. Posso aproveitar? exatamente. Posso reagir, viu? Olha quem Posso Olha, chegou, Ju, olha quem aproveitar? chegou. olha aí, que Não vou me honra, hein? intrometer Que honra. no. Bem-vinda, Ju. Tudo E aí, bem? Ju? Só para reforçar nessa questão também, não pode, é que né, a gente já teve algumas perguntas assim, ah, mas ele tá, eu tô sem o passaporte, eu tô com RG, eu posso não né? Não pode, gente, não pode nem embarcar, tá? Então é uma coisa que às vezes o pessoal pergunta pra gente, né? Como não tem, então é Não, não, importante, não, não não embarca tem, mesmo. não embarca mesmo, tá? Então é importante, passaporte válido com tem que estar tudo em ordem com a documentação. Então, como o Thiago falou, a gente está muito acostumado com temporada, América do Sul, falar, ah, não, RG é original, RG com menos de 10 anos, não pode, tá? É. Então, a gente, desculpa reforçar essa informação, mas é casos, experiências que a gente já teve e acaba São, sendo... são experiências amargas, né, Ju? Exato, Experiências exatamente, amargas, Adilson. bem amargas, né? Porque é o que acontece também muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, estendendo esse assunto, por exemplo, que é a questão de visto, né? Quando a gente tem, por exemplo, a questão de Alasca, Alasca, né? Quando entra, o passageiro acaba entrando para o Seattle ali, né? E aí a gente exato. fala, o passageiro fala assim, mas eu não desço em Ilha Vitória, no Canadá, não tem Isso, problema. Não, é que você não exatamente. está entendendo. É que a companhia, ela não vai permitir você embarcar. Entendeu? Não tem Isso. conversa. É porque às vezes o pessoal fala, ah, não, mas eu não desembarco. Não, gente, não importa, né? Como você É, falou, isso é questão de alfandegar, enfim, não tem como fazer o embarque, alfandegado. né? Não tem. Exatamente. É. Tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, né? Porque senão acaba gerando uma frustração e uma dor de cabeça muito grande para todo mundo, né? Documentação é sempre bom reforçar, não é? Aqui um roteiro aqui também de América do Sul, fazendo Buenos Aires ao Rio, né? A gente colocou aqui, nesse slide está aqui Rio Grande do Sul, mas na verdade é o Porto de Rio Grande, tá? Que na verdade é um porto que ele tem um papel muito importante pela questão que a Néjo falou, uma questão alfandegária, né? Então é muito importante aí esse Porto de Rio Grande, tá ok? É o primeiro porto do Brasil, para vocês terem uma ideia, o Porto de Rio Grande, né? Aqui a travessia de volta, né? Como eu disse, tem uma tarifa muito legal. Depois, só falar com o Thiago, com a Ju aí, né? Tem uma tarifa muito bacana e muitas opções ainda de oferta aí para esse roteiro do Rio Lisboa. Aqui é a classe Sun, né? O Norwegian Sun, que é um navio talvez seja muito conhecido por boa parte dos brasileiros que faziam roteiros, tanto o Sun quanto o Sky, né? Que são navios gêmeos. Eles faziam os roteiros de Bahamas ali, de 3 e 4 noites. Nós não temos mais esses roteiros de 3 e 4 noites em Bahamas, mas eram esses navios que faziam, né? É um navio muito simpático, né? E ele possui esse roteiro, que é um roteiro muito legal. Às vezes o passageiro, ele está com aquela ideia de não saber para onde ir, né? E aí você fala para ele assim, olha, tem um roteiro saindo de Miami e desembarcando em Santo Antônio, né? Que na verdade ali ele está a 100 quilômetros de Porto de Santo Antônio e está a 100 quilômetros ali de Santiago, né? E na verdade ele sai de Miami, passa por Cartagena, atravessa o Canal do Panamá, chega no Equador, passa na Colômbia, desce para o Peru e termina em Santiago. É muito legal esse roteiro, um roteiro bem diferente, não é? Então, às vezes acaba sendo como uma opção para vocês oferecerem para o cliente de vocês aí, tá ok? Aqui nós temos aí o roteiro fazendo Santiago, Buenos Aires, né? Tradicional também, nosso Patagônia tradicional, atravessando o Cabo Horn, né?
roteirinho de 16 dias, também, fazendo Buenos Aires, Santiago, Santiago, Buenos Aires. E aqui é o retorno, né? Da mesma forma que ele saiu de Miami e ele veio para Santiago, ele faz Santiago e volta para Miami, atravessando através do canal do Panamá. Perfeito? As promoções vigentes, né? As promoções vigentes. Então, aí, como eu disse anteriormente, né, a gente já reforçou, temos o Free at Sea, que são os nossos benefícios, né? Aí tá até 5 benefícios inclusos para o cliente, e o nosso desconto de 35%, né? A parte de grupos, né? Então, aí, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a melhor condição de grupos de mercado, né, Tiago? Então, assim, a gente sempre gosta de frisar essa situação, né? Porque nós temos aí grupos, nós aceitamos grupos a partir de 5 cabines, a cada 5 cabines a gente oferece um leito free, e se o passageiro, se o agente de viagem está, de repente, comercializando categorias internas, nós damos para o cliente até 3 benefícios e para o agente de viagem mais 100 dólares de bônus de crédito, né? 100 bônus, 100 dólares de bônus, aliás, desculpe. Uma vantagem também de se fazer os grupos é o seguinte: quanto mais antecedência você faz, né, você consegue um número maior de desconto também, né? Então, se você trabalha com uma antecedência, por exemplo, de 400 dias, 450 dias antes do embarque, né? Como a gente já tem as tarifas, já tem os roteiros disponíveis até 2025, você consegue oferecer até 15% de desconto, né? Então, quer dizer, hoje é 15% de desconto em relação à tarifa de sistema. Mas vamos pensar que você, a partir de R$ 75 que você sinaliza com a companhia, você já congela a tarifa e já congela as promoções, né? Então, digamos que daqui a 6 meses, se o passageiro ele vai buscar essa tarifa, ele não vai encontrar essa tarifa mais, né? Então, hoje você já tem uma vantagem, né? Que você tem aí formando os grupos, né? Até por rentabilizar mais o seu negócio aí, ganhando esses 100 bônus de comissão, 100 dólares de comissão. Tem o desconto de 15% e realmente sinalização de R$ 75 por cabine. Então, assim, como que funciona? A gente dá um prazo hoje para a Gastur de 60 dias, né? Vocês falam com a Juliana, com o Tiago, na verdade, a gente escolhe uma data, vai trabalhar uma determinada data com o navio, uma saída com o navio, a gente dá 60 dias para vocês sinalizarem essa R$ 75 para nós, perfeito? Eu vou precisar, olha só, vocês vão estar congelando tarifa e vão estar congelando também as promoções aqui, os benefícios, certo? O que eu vou precisar? Somente com 120 dias antes do embarque, que eu vou precisar que essas cabines estejam nominadas, né? Vou precisar que essas cabines estejam nominadas e com 20% do valor delas pagas. Perfeito? Caso lá na frente, por 120 dias, você falar para mim assim, olha, Adilson, a gente não quer mais, a gente vai devolver, não tem problema algum, tá? Esses R$ 75 que você me deu, que na verdade serviu como um calção, eu vou devolver para você sem ônus algum. Perfeito? Então, assim, você não perde absolutamente nada, pelo contrário, você ganha muito fazendo o grupo com a NCL. Tá ok? Adilson, só Uhum. para eu dar uma. Em questão do prazo do pagamento, gente, eu acredito. O ideal é que a gente consiga fazer até o pagamento antes, até esses 120 dias, né? Porque depois disso começam a entrar as penalidades, não é isso, Adilson? Se eu tiver um pouquinho enganado, acho que já entra algumas A pequenas. penalidade, Ju, a penalidade, isso só NCL, né? É, Isso, só NCL. NCL, a penalidade, ela começa com 90 dias, né? 90. Então, Tá. isso. Então, por isso que a gente... O que acontece, Ju? Com 120 dias, a gente pede a sinalização de 20% e os nomes, por quê? Porque para a gente não correr risco de recall, né? É, Então, de para que de repente não está muito habituado, o recall é quando a companhia, a qualquer momento, ela pode pegar essas cabines, né? Ela de olha o volta inventário e. dela, exatamente. Aí fala assim, poxa, essas cabines aqui não tem dinheiro dentro delas aqui, né? Então, eu vou pegar essas cabines para poder revender para o mercado. 120 dias, teoricamente, está bem próximo do embarque,
então a companhia ela pode fazer isso a qualquer momento. Então, para Uhum. que a gente evite o recall, a gente fala 120 dias, pelo menos com 20%, e também que elas estejam nominadas, entendeu, Ju? Aí, Entendi. de 120 dias até 90 dias, é quando o passageiro ele tem que, obrigatoriamente, nos integralizar. Integralizar. Tá ótimo, então. Exatamente. Tá bom? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Posso Uma só coisa. repassar aqui a questão Uhum, dos prazos para não ficar confuso, então? claro. Desculpa, Adilson e Uhum, Ju. imagina. Então vamos lá. Primeiro, a gente paga um sinal por cabine. Até Isso, 120 75. dias antes, Isso. podemos cancelar Uhum, sem ônus. sem ônus. Aí, até 120 dias antes, temos que Uhum, nominar as cabines. isso. Na verdade, esses R$ 75, Thiago, até 90 dias antes você pode me devolver os R$ 75, né? Porque Certo? você só vai ser penalizado a partir de 90 dias. E quando começam Perfeito. as multas que tem as penalidades, aí não, você perderia Exato. esses 75, seria isso, Adilson? Exatamente isso, tá? Perfeito, então. Porque aí você está me falando, olha, não te devolvo porque eu estou assumindo o risco aqui dessas Uhum. cabines, Tá não bom. é? Tá Então, bom? até 90 dias, o grupo tem que estar também integralizado. O grupo Isso. integralizado, isso. Os 120 dias é só para a questão, né, Tiago? Só para ficar claro, De a ter uma questão do margem, recall. né? Isso, É Exatamente. certo. mais porque para a gente não ficar segurando, aí às vezes o pessoal faz com muita antecedência, segura a cabine, não divulga, não vende, e aí a companhia não Exatamente. vai querer que isso Exatamente. fique parado, né? Exatamente, Ju. É isso aí. É isso aí. Tá bom? Podemos seguir? Tranquilo? E aqui uma coisa bem legal, né? Eu acho que, assim, é, nem todo mundo ainda conhece o Cruise First, né? Porque quem já viajou de Norwegian poderia conhecer o Cruise Next, né? Que é uma oferta que a gente faz a bordo, né? Para os clientes, de repente, como ele faz. O Cruise Next é quando o passageiro ele está a bordo e aí é oferecido para ele, por exemplo, ele pode comprar um cupom, digamos assim, de desconto para uma próxima viagem, né? Como se fosse uma intenção dele para uma próxima viagem, uma intenção de compra. Vamos pensar assim que uma intenção de compra dele. No caso do Cruise First, é o seguinte: para cada CPF, nós disponibilizamos até 10 cupons, né? Até 10 cupons. O passageiro pode comprar. Então, como que funciona isso? O cupom hoje, ele custa R$ 750, certo? Ele custa R$ 750. Só que tem alguns momentos que a gente trabalha com esse cupom que é o Cruise First Double, né? O Cruise First Double. Esse Cruise First Double a gente trabalha geralmente com um valor de 1.250 e ele é revertido em R$ 2.500, certo? Então, assim, boa parte do mercado tem feito? Tem comprado esses cupons conosco, né? Por exemplo, você compra 10 cupons comigo. Você vai sabe que você vai ter um grupo que você vai poder aplicar, né? Então, esses cupons eles têm uma validade de 4 anos, tá? Então, vamos pensar o seguinte: você já sabe que você vai trabalhar um grupo, você compra os cupons comigo. Na hora que você for dar BK nessas cabines, você avisa o nosso time de atendimento aqui. Nosso time de atendimento já aplica esse cupom dentro da reserva. Então, ao invés de você ter 750, você tem 1.500, tá? Muitos agentes, o que acabam fazendo? Eles compram esse cupom, né? Só que na hora de solicitar a entrada do passageiro, solicitar uma entrada maior e acaba rentabilizando mais o seu negócio com mais R$ 750, né? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Qual tipo de investimento hoje que a gente tem hoje, por exemplo, 100% de lucro, né? Em cima? Nenhum, né? Então, isso serve tanto para as vendas individuais quanto para os grupos também, né? Então, isso é muito legal, né? E você tem 4 anos para você estar utilizando esses cupons aí, tá? Então, acaba sendo um investimento bem interessante. Não sei se vocês já tiveram, Ju e Thiago, já tiveram, por exemplo, a solicitação de agência, de algum franqueado, desses cupons, né? Já Ó, foram acho questionados em que cima disso? não, pelo que a Melissa que tá mais na parte operacional do dia a dia aqui, ela comentou que não, né?
Mas esse Uhum, é um fato para a gente que a gente tem que trabalhar melhor mesmo, até, viu, Adilson, na parte de uhum, divulgação, tudo para o pessoal. uhum, É, deixa eu, eu não sei se eu não entendi, mas me uhum. corrige. Se eu comprando um certificado de 700, como que eu faço eu tenho que pagar isso via vinculado a alguma conta, alguma reserva? É isso mesmo, Como- boa pergunta, Ju. O que acontece é o Tá, seguinte, fica vinculado ao número latitudes, tá? Então, por exemplo, a Ju comprou aqui 10 cupons, tá, beleza? certo, Você vai ter 10 cupons linkados ao seu número de latitudes. tá Quando bom. alguém fizer, por exemplo, Ju, Hum, fizer, por exemplo, uma outra reserva, você transfere, você pede a transferência desse cupom para uma determinada reserva. Lembrando que a gente só pode colocar um cupom por reserva, tá entendeu? bom, um cupom por reserva, entendi. Exato, exato. Tá? Mas, assim, Tá. é uma ótima forma realmente de rentabilizar mais o negócio, né? Porque se você pegar, por exemplo, vai trabalhar grupo, como eu falei, né? Uhum. Você ganha a sua comissão, você ganha o TC a cada 5, você ganha o bônus de comissão e ainda pode aplicar ainda o Cruise First, não é? Então, assim, dá para se ganhar muito dinheiro realmente vendendo NCL, tá bom? Entendi, tá bom. Adilson, Perfeito. quanto à forma de pagamento Uhum. desse cupom? É à vista, É à à vista, né? vista, Isso, é à vista, beleza. é à vista. Entendido. Certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Thiago, Ju, toda a equipe Agastur, né? Obrigado aos franqueados que estiveram conosco aí, né? Todos que tiveram a oportunidade de repente fazer essa troca conosco nessa manhã, tá ok? E eu sigo à disposição de vocês, né, Thiago? Né, Ju? Tá bom? Nossa, muito obrigada, Dilson. Eu Desculpa de Contar manhã. comigo. tenho, eu Você tem tenho alguma uma coisa? última pergunta aqui. Desculpa, Adilson. Não, pode falar, imagina. Tem uma antecedência mínima para aplicação do cupom do Chris First? Tem sim, tá? Então você tem 120 dias também. A viagem tem que acontecer a partir de 121 dias, né? E você também tem que ter, Nossa. por exemplo, criar essa reserva em 48 horas, né? Você criou a reserva, em 48 horas você tem que transferir esse cupom, tá? Então, uma reserva criada dentro de 48 horas para embarques para mais de 120 dias. Exatamente. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Todas as regrinhas desse Cruise First aí, que eu acho que é importante que vocês tenham e possa compartilhar com toda a rede aí, Com tá bom? certeza, com certeza. Show de bola. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado novamente. Ô, Ju, eu preciso muito falar com você depois. Me liga quando você puder, por favor. Não, gente, já te ligo agora, pode ser. Tá bom, então. Tá, joia. Um Obrigada, abraço Dilson, grande a todos, gente. pela oportunidade aí, por ter nos enriquecido aí os nossos conhecimentos, atualizações de informações, que é sempre É, importante. Mas, por mais que a gente está aqui também no dia a dia, né, sempre tem novidades. É bom aprender, né, sim. trocar as experiências. Obrigadão mesmo. E obrigado a todos que participaram também com a gente. Sei que hoje a gente tem algumas atividades aí, palestras acontecendo, outros treinamentos, e agradeço todo mundo que teve com a gente nesse período aí de treinamento com a Dilson, tá bom? E bom dia, boas vendas para todo mundo. Isso aí, gente. E nos vemos em breve aí.